Vou trazer um outro tema para a gente discutir contigo também, que tem a ver com a delação do Mauro Cid, porque o acordo de delação dele, fechado entre a Polícia Federal e ele, tem sido alvo de muitas críticas e até de questionamentos na Justiça, movidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos pontos que ele contesta é que a Procuradoria-Geral da República não referendou o acordo, mas o próprio Procurador-Geral, o Paulo Gonet, tem uma visão diferente dos críticos e até de colegas do Ministério Público Federal. Qual que é a visão dele no caso, Gui? Ele considera o seguinte, que se a Polícia Federal negociou uma delação premiada e depois isso passou pelo crivo do PGR, da Procuradoria-Geral da República, antes de ser homologado pelo STF, não há problema. Ele diverge bastante nesse ponto dos seus pares no Ministério Público, porque no Ministério Público o entendimento mais recorrente é delação só o Ministério Público pode negociar. E é uma posição que o Ministério Público diverge do STF, porque o STF já decidiu que a Polícia Federal pode negociar a delação. E com o Mauro César Cid foi assim, e foi importante que essa regra existisse por causa do Augusto Aras, né? Vamos lembrar que se não houvesse essa permissão à Polícia Federal para negociar a delação premiada, provavelmente a gente não tinha delação do Mauro César Cid até que o Aras saísse. Foi isso que permitiu que os investigadores da PF sentassem com o Cid, negociassem a delação, e aí sim fosse para a PGR, e de lá fosse homologada pelo STF. Essa posição do Paulo Gonet também tira qualquer tipo de dúvida de um questionamento futuro sobre a legalidade da delação do Cid, né, que vamos lembrar, uma parte bastante importante do inquérito contra o Bolsonaro. Não é a única parte, o inquérito hoje, do jeito que está, ele até prescindiria da delação do Cid, com o conjunto de provas que tem, né, o depoimento do Freire Gomes vem coroar isso. Há uma expectativa grande também pelo conteúdo do depoimento do comandante da Aeronáutica, que imagino que a Polícia Federal vai divulgar a qualquer momento. E tudo isso faz com que o inquérito esteja bastante robusto para que a denúncia aconteça ainda esse semestre, como a gente vem falando aqui. Mas a delação do Cid foi uma peça importante disso e tem também a sua importância no conjunto de coisas. Perfeito. Amado, vamos falar um pouquinho dessas duas coisas, porque eu acho que a audiência quer entender isso. Então, se você tem, como é que você sente essa questão, se o inquérito deve ser resumido ainda esse semestre, o que acontece a partir daí, oferece uma denúncia, como é que aí o Bolsonaro tem o direito de defesa dele, e gostaria que você avaliasse também como é que você sente a questão do Mauro Cid, porque parece que ele começa a colaborar, agora a gente tem Freire Gomes, a gente tem Batista Júnior, então isso tira o protagonismo que ele tinha outrora, né? Continua sendo importante o acordo de delação com ele, mas agora existem outras fontes que também oferecem uma substância bastante interessante para esse inquérito. Te parece que o Mauro Cid, de alguma forma, está querendo encontrar um equilíbrio agora? Porque agora que a coisa já foi, ele está tentando tirar um pouco o peso daquilo que incide contra ele, não quer ser percebido como um traidor da caserna, um traidor do bolsonarismo, uma vez que o papel dele está relativamente realizado nessa ocasião. Como é que você sente isso, cara? Pode ser isso sim, cara, João. Eu acho que é uma possibilidade ele agora não querer ficar com a peste de traidor, né? O fato é que até agora o Bolsonaro tem sido muito cuidadoso com o Mauro César Cid. Você não vê o Bolsonaro chamando o Cid de traidor, né? É como se houvesse uma expectativa de que em algum momento o Cid fosse meio que mudar a posição dele. Agora, o fato é que o depoimento do Freire Gomes é fortíssimo e ele tem ainda mais credibilidade perante a justiça, equivale a uma delação, não tem mais credibilidade jurídica do que a delação em si, mas aos olhos da opinião pública tem mais credibilidade porque ele não é um delator, né? Ele não está ali fazendo uma delação. Então, ele está na condição de testemunha. Pelo menos por enquanto, ele não é investigado por omissão, por ter eventualmente se omitido ao presenciar o planejamento de um golpe.
E quando o Freire Gomes dá esse nível de detalhamento que ele está dando, ele está acabando com o Bolsonaro, né? Eu publiquei agora há pouco uma reportagem, uma pessoa da Polícia Federal me explicou que tem algumas coisas ali no depoimento do Freire Gomes que desmentem completamente o que o Bolsonaro disse na Paulista, por exemplo. Ele martelou muito na Paulista, vocês vão lembrar, falando que, peraí, o que eu estava planejando era dentro da Constituição. Aí ele até tem uma frase, golpe dentro da Constituição, tenha santa paciência, ele ficou repetindo isso. O que o Freire Gomes conta mostra que sob nenhuma perspectiva era dentro da Constituição que ele estava tramando, que eles estavam tramando. Né? Ele falou em GLO, estado de defesa e estado de sítio. Primeiro, nenhum desses três instrumentos que estão previstos sim na Constituição se adequavam ao que o Brasil passava naquele momento. O Brasil não passava por uma situação de desordem institucional, de desordem, de ameaça democrática, ameaça à segurança nacional, nada que justificasse algum desses três instrumentos ser utilizados. Portanto, seria sim um uso inconstitucional. E segundo, ele propõe a criação de uma comissão de regulação, uma comissão eleitoral, acho que comissão de regulação eleitoral, algo assim, que não existe previsão na Constituição. Isso sob nenhuma hipótese. A Constituição delega esse papel eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral e só ao TSE. Então, é inconstitucional também isso. E isso desmente completamente o que o Bolsonaro falou na Paulista. Portanto, o Freire Gomes traz elementos que derrubam a tese central da defesa do Bolsonaro.